Análise de futebol Aston Villa x PSG. 2 horas da manhã do dia 16 de abril. Tente parar o PSG. Se possível. Análise de futebol do jogo Aston Villa x PSG, que ocorre às 2 horas da manhã do dia 16 de abril, pelas quartas de final da Champions League 2024-25 avos. O Bom da Plus analisa informações sobre a força das equipes. Escalações previstas. Análise de odds e previsão de placar. Análise do desempenho de Aston Villa x PSG. O Aston Villa teve uma preparação perfeita para receber o PSG nas quartas de final da Champions League. Após vencer o Southampton por 3-0 na Premier League, os alunos do técnico Unai Emery dominaram completamente o jogo. Mesmo jogando fora de casa, eles tiveram 25 chutes, enquanto o Southampton teve 7. Superando o número de chutes no alvo, 10 contra 2. Dominando o número de escanteios, 13 contra 2, e, claro, o número de gols, 3 contra 0. Até mesmo se Marco Asensio tivesse convertido a penalidade aos 69 minutos, o Aston Villa poderia ter vencido por uma diferença maior. No entanto, o placar final de 3-0 foi suficiente para o Aston Villa se sentir satisfeito e confiante para receber o PSG. No entanto, o PSG atualmente não é o mesmo de algumas temporadas atrás. O atual campeão francês está buscando um histórico triplete. Eles já conquistaram a Ligue 1 com 6 rodadas de antecedência. Já chegaram à final da Copa da França e venceram por 3-1 nas quartas de final da ida contra o Aston Villa. Mais importante ainda, se o Aston Villa venceu 9 e perdeu apenas 1 nos últimos 10 jogos. A sequência de vitórias do PSG não é muito diferente. A sequência de invencibilidade do PSG em jogos fora de casa já é de 14 partidas, 12 vitórias e 2 empates, incluindo 10 vitórias consecutivas. Informações sobre a força das equipes Aston Villa x PSG mais recentes. Leon Bailey é a ausência mais lamentável para o Aston Villa. Já o PSG contará com o time mais forte, com o zagueiro Marquinhos retornando após cumprir suspensão. Escalações previstas Aston Villa x PSG. Aston Villa, 4-2-3-1, Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, Camara, Tielemans, McGinn, Asensio, Rogers, Rashford. PSG, 4-3-3, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Dembele, Doué. Análise de odds Aston Villa x PSG. Análise de futebol Aston Villa x PSG. 2 horas da manhã do dia 16 de abril. Tente parar o PSG. Se possível. Análise de futebol do jogo Aston Villa x PSG, que ocorre às 2 horas da manhã do dia 16 de abril, pelas quartas de final da Champions League 2024-25 avos. O Bom da Plus analisa informações sobre a força das equipes. Escalações previstas. Análise de odds e previsão de placar. Análise do desempenho de Aston Villa x PSG. O Aston Villa teve uma preparação perfeita para receber o PSG nas quartas de final da Champions League. Após vencer o Southampton por 3-0 na Premier League, os alunos do técnico Unai Emery dominaram completamente o jogo. Mesmo jogando fora de casa, eles tiveram 25 chutes, enquanto o Southampton teve 7, superando o número de chutes no alvo, 10 contra 2. Dominando o número de escanteios, 13 contra 2, e, claro, o número de gols, 3 contra 0. Até mesmo se Marco Asensio tivesse convertido a penalidade aos 69 minutos, o Aston Villa poderia ter vencido por uma diferença maior. No entanto, o placar final de 3-0 foi suficiente para o Aston Villa se sentir satisfeito e confiante para receber o PSG. No entanto, o PSG atualmente não é o mesmo de algumas temporadas atrás. O atual campeão francês está buscando um histórico triplete. Eles já conquistaram a Ligue 1 com 6 rodadas de antecedência. Já chegaram à final da Copa da França e venceram por 3-1 nas quartas de final da ida contra o Aston Villa. Mais importante ainda, se o Aston Villa venceu 9 e perdeu apenas 1 nos últimos 10 jogos. A sequência de vitórias do PSG não é muito diferente.
A sequência de invencibilidade do PSG em jogos fora de casa já é de 14 partidas, 12 vitórias e 2 empates, incluindo 10 vitórias consecutivas. Informações sobre a força das equipes Aston Villa x PSG mais recentes. Leon Bailey é a ausência mais lamentável para o Aston Villa. Já o PSG contará com o time mais forte, com o zagueiro Marquinhos retornando após cumprir suspensão. Escalações previstas: Aston Villa x PSG. Aston Villa, 4-2-3-1, Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, Camara, Tielemans, McGinn, Asensio, Rogers, Rashford. PSG, 4-3-3, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Dembele, Doué. Análise de odds Aston Villa x PSG.